Quando a gente fala de filtro original, o que a gente precisa entender antes da gente pular para o filtro esportivo? Por que eu preciso trocar o filtro, colocando o filtro esportivo, se eu vou ter ou não uma maior potência no meu motor ou não vou ter potência, tá? Por quê? Primeiro, os filtros originais, na maioria dos casos, tá? Eles vão ser feitos de papel, tá? Por que eles são feitos de papel? Primeiro, o papel, ele é um material que ele tem uma alta filtragem, ou seja, ele limpa, todas essas impurezas, ele consegue filtrar todas essas impurezas e mandar o ar o mais limpo possível para dentro do seu motor, certo? Agora, quando eu falo assim, Otávio, mas por que eu preciso trocar e colocar um filtro esportivo então, se o filtro original, ele tem essa função de filtrar, ele tem toda essa questão de ser de papel, ele filtra, consegue limpar toda essa impureza que poderia estar entrando para o meu motor e fazendo eu perder durabilidade, e agora, como ele consegue filtrar isso, por que eu preciso trocar para o filtro de ar esportivo? Primeiro, o filtro original, além dele ser de papel, tá, o que acontece? Na maioria dos casos, pode ser que em algumas motos vão ter um outro tipo de material, beleza, pessoal? Mas aqui falando no papel, só para vocês terem uma ideia, beleza? Na questão do papel, ele é um material que ele filtra muito bem, só que o papel, ele restringe muito a entrada do ar. O que significa isso, restringe muito a entrada do ar? Ele restringe a passagem do fluxo de ar. Aqui tem um filtro, vamos supor, aqui eu coloquei o filtro esportivo, aqui é o sistema, aqui está o cabeçote, tá vendo? Duto de admissão, coletor, aqui vamos supor que é uma moto injetada, então está o corpo de TBI aqui, e aqui nesse caso eu fiz o desenho de um filtro esportivo, mas vamos supor que fosse o filtro original, tá? Aí teria a caixa, tá? A caixa tudo certinho aqui, teria um material como se fosse esse aqui, certo? Dependendo da moto, vai ser assim ou redondo, tá? Vai variar muito de moto para moto o estilo do filtro, beleza? Mas basicamente eu tenho filtro. Então o filtro, ele sendo de papel, tá? Ou algum tipo de material como uma espuma, dependendo da espuma que está sendo usada, tá? Ele filtra bem, só que ele restringe muito a entrada do fluxo de quê? Fluxo de ar. Daqui para trás é fluxo de ar. Depois do bico para frente é fluxo de ar combustível, porque o bico ele injeta combustível. Na mesma coisa o carburador. Aqui tem o carburador, quando abre, o pistolete abre, ele libera a entrada do ar, certo? Do oxigênio para dentro do meu motor. Quando ele passa dessa posição para cá, aqui já está injetando combustível. Da mesma forma que no bico injetou aqui, ó. Aí injeta combustível, nesse caso o bico pulveriza o combustível aqui, ó, e o ar se mistura aqui com o combustível, fazendo entrar ali para dentro da câmara de combustão e haver combustão dentro do meu motor, tá? Quando eu tenho filtro de ar original, o que acontece? Eu vou ter uma maior limpeza, eu vou ter um ar, tá? O oxigênio entrando aqui para dentro mais limpo, porque o papel, né, igual eu falei com vocês, ele tem essa questão de filtragem melhor, tá? Então ele vai entrar o oxigênio, já foi calculado tudo isso aqui na quantidade que precisaria, tá, para o motor original, certo? Mas limita, tá? Então vamos supor, eu tenho o filtro original, o que vai acontecer? Ele vai entrar o oxigênio se misturar aqui com o combustível. Só que por ele ter esse alto poder de filtragem, tá? Porque o motor original, ele foi feito para quê? Para ter muita durabilidade, ter uma economia de combustível, certo? Então ele foi feito para esse sentido, ele não é feito para ter desempenho, é feito para ter uma durabilidade e economia, para você rodar aí talvez na sua moto aí 100, 150 mil quilômetros sem precisar mexer no motor, certo? Então ele é feito para esse sentido, então a gente tem que entender o sentido do motor. Quando a gente fala de preparação, já é diferente, a gente quer modificar para a gente ganhar o quê? Mais eficiência, mais potência, mais torque no meu motor, certo? Então o filtro original, ele restringe um pouco essa entrada de ar, certo? O certo ar que poderia entrar com mais massa para dentro do meu motor, ele restringe. Então eu tenho uma quantidade de ar menor dentro do meu motor.